Bom dia, pessoal. Hoje, dia 20 de abril, a gente já inicia um novo assunto. Nós estamos, só recapitulando para quem ainda está perdido, nós estamos no livro 2 de Ciências e na segunda-feira que vem a gente já termina esse livro 2, viu? Então, no livro 2, na semana passada, nós falamos sobre consumo energético, falei sobre potência e hoje, né, dia 20 de abril, nós estamos no tema 2, que é do livro 2 de Ciências, e a gente vai falar sobre produção de energia e meio ambiente. Então, vamos lá. Já antes de eu começar aqui, falar para vocês, vamos lá. Pessoal, tudo que nós fazemos envolve energia e, ao mesmo tempo, quando fala de energia, a gente acaba também trazendo para o meio ambiente vários impactos. Olha, na imagem já está mostrando tudo. Então, a gente está usando energia, ó, por meio da água, por meio do vento, por meio do sol. Porém, ao mesmo tempo, esse uso de energia, quando a energia ela é boa, tudo bem, mas quando a energia já não é boa, ela pode também trazer impactos para o ambiente. Então, nós temos aqui vendo lá, ó, poluição. Então, isso pode prejudicar. E aí, o que acontece? É que todos os produtos que a gente já consumiu ou que a gente consome tem um custo de energia para extrair matérias-primas, para extrair produção, para extrair transporte. Então, pessoal, essa energia ela pode vir de vários tipos, viu? De diversos diferentes tipos de fonte, ela pode vir. E essas fontes elas vão interagir com o ambiente de várias maneiras. E aí a pergunta que eu faço para vocês: qual delas vai afetar, qual tipo de energia vai afetar menos o ambiente? Uma hidrelétrica, certamente, ela não vai emitir tanto poluentes no ar quanto uma termoelétrica. Então, isso significa que o impacto dela é zero, da hidrelétrica. Mas qual é a consequência desse impacto na vida dos organismos, na vida dos animais, na vida das pessoas? E aí? Então, eu convido vocês a prestar atenção nesse assunto, porque ele vai nos mostrar todo esse tipo de produção de energia e os impactos para o meio ambiente. Então, continuando. Temos que entender o tempo de renovação e emissão de poluentes. Então, por exemplo, o que leva menos tempo para se formar? A pergunta que eu faço para vocês. Então, o que vai levar mais tempo para se formar? É essa plantação aqui de cana ou esse barril de petróleo? E aí, o que vocês me dizem? Porque, pessoal, de imediato poderia se pensar que é o petróleo, né? Porque ele é obtido mais rapidamente, em grande quantidade, e basta extrair ele do solo ou do leito oceânico. Já a cana, ela leva algum tempo para crescer, né? Então, você poderia dizer isso. Só que, entretanto, pessoal, a formação dos combustíveis fósseis é milhões de vezes mais demorada do que o crescimento da cana-de-açúcar. É muito mais demorado. E aí, isso leva em média 1 ano para chegar ao comprimento que são cortadas. Ou seja, a cada ano um canavial é renovado. Já a reserva de petróleo não, pessoal. Ela se forma novamente daqui a milhões de anos. Não é anual, é a milhões de anos. Então, pessoal, as energias elas podem ser classificadas em razão do tempo de renovação das suas fontes. Por isso que eu tinha que colocar esse tópico aí, porque as energias elas podem ser classificadas em razão do tempo de renovação das suas fontes. E aí nós vamos adentrar aqui nos tipos de energia. Nós temos aí as energias renováveis. Professora, o que são energias renováveis? Pessoal, energias renováveis são aquelas energias cujas fontes têm um tempo de renovação curto, como no caso de plantas que fornecem biocombustíveis, elas são de energias renováveis.
Estão nessa categoria também as fontes que são abundantes e não são descaracterizadas durante o seu uso. Por exemplo, a água, que abastece uma hidrelétrica, ela é energia renovável. O movimento das marés e do vento, energia renovável. E aí, também, que eu não posso deixar de falar para vocês, na imagem está mostrando que uma energia eólica, que é energia através do vento, ela também é uma energia renovável. Em outras palavras, a energia renovável é aquela energia que ela é considerada limpa. É uma energia que não polui. E aí nós vamos também entrar nas energias não renováveis, ou seja, são as energias cujas fontes têm um tempo de renovação mais longo, um tempo maior. Aí a gente coloca aí, indústrias. Então, a poluição. Professor, o que é essa poluição? É presença de matéria ou energia cuja quantidade acaba causando efeito negativo ao ambiente ou à sociedade. Então, na energia renovável, ela é considerada energia não limpa. Que a gente também vai ver mais à frente, de novo, sobre energia limpa e energia não limpa. Então, em resumo, energias renováveis são aquelas energias em que cujas fontes têm um tempo de renovação menor. Energias não renováveis é aquela que acontece em que o tempo de renovação já é maior. E aí a gente não pode deixar, que eu acabei de falar, a gente não pode deixar de falar sobre emissão de poluição. Então, durante o seu uso, as fontes de energia elas podem emitir poluição ou não. Por exemplo, aquelas fontes que trazem poluição ou que não trazem poluição é chamada de energia limpa. Aí nós temos aqui, energia eólica por meio do vento, a energia solar, que tem essa placa aí fotovoltaica. Então, já as fontes de energia que durante seu processo de transformação liberam poluentes no ambiente, aí são chamadas de energia não limpa, Aqui há poluição, aqui já não tem poluição. Energia não limpa, presença de poluentes. Energia limpa, não presença de poluentes. Então, fonte de energia, pessoal, à base de queima de combustíveis, por exemplo, liberam gases resultantes da queima. Então, o fato da energia limpa não emitirem poluentes não significa que elas não causam impactos ao seu redor. Causa sim. Continuando. E aí, a gente não poderia falar também, deixar de falar sobre os combustíveis fósseis e seus impactos. Porque quando a gente fala, por exemplo, a gente fala de combustíveis fósseis, a gente fala daqueles combustíveis extraídos da matéria orgânica, de restos de animais e dos fósseis. E aí, o que eu posso dizer para vocês é que, na maioria dos países, uma das fontes energéticas mais utilizada é essa, é a dos combustíveis. Ou seja, materiais que armazenam energia química, transformada em energia térmica, quando entram em combustão. Por exemplo, nós temos aqui 3 exemplos aí de combustíveis fósseis. Temos aqui carvão mineral, temos aqui o gás natural, temos aqui também o petróleo. Então, esses 3 aqui são combustíveis fósseis. Professor, eles trazem impactos para o ambiente? Trazem. E aí, o que acontece? O carvão mineral, o gás natural e o petróleo, eles são esses combustíveis fósseis. E por serem formados no processo, os 3 são formados no processo de fossilização de organismos mortos há milhões de anos. Por exemplo, agora, aqui nós temos aí lenha, nós temos aí também os gases emitidos por animais de criação, temos aqui os restos agrícolas, o óleo que a gente pode falar, o álcool, eles são derivados de planta. Professor, além de derivado de planta, é derivado de planta. Então, isso aí já são chamados de biocombustíveis. Tem livros que chamam de biomassa, ou seja, são produzidos continuamente. Aí aqui nós temos o quê? Nós temos aí, por exemplo, que eu posso falar para vocês dentro, combustíveis de origem
como eu posso dizer, de origem orgânica, eles têm carbono nas suas moléculas. E aí, o que eu posso dizer para vocês? É que o processo de combustão, ele vai liberar gases, né? Produzir gases, como o CO, que é o monóxido de carbono, que é muito tóxico, e o gás carbônico, que ele contribui para o efeito estufa, né? Outros gases, como os óxidos de nitrogênio e enxofre, eles causam a chuva ácida, que eu vou já falar, que também são gerados. Então, os biocombustíveis, como a lenha, ela é utilizada até na década de 70. O carvão vegetal emite gás carbônico na atmosfera. Então, os biocombustíveis originados, pessoal, de produtos vegetais ou de animais que se alimentaram dessas plantas, como no caso o gás metano, emitido por porcos e animais de criação, o carbono também liberado após a queima já fazia parte da atmosfera antes de ser incorporado por esses organismos, pelos processos de fotossíntese e alimentação. Em outras palavras, o que eu digo para vocês é que o saldo de carbono na atmosfera devido à queima de biocombustíveis é próximo de zero. E ainda assim, pessoal, os biocombustíveis, eles não estão livres de polêmica. Vários ambientalistas argumentam que as plantações voltadas para a produção de combustíveis ocupam o lugar de cultivo de alimento. Aí, os combustíveis fósseis, diferente dos biocombustíveis, eles acabam colocando na atmosfera o carbono que estava aprisionado há milhões de anos em rocha ou no leito oceânico. Aí, por conta disso, os combustíveis fósseis aumentam a quantidade total de carbono na atmosfera. E aí, como eu falei para vocês, sobre a questão do efeito, vou botar aqui, do efeito, deixa eu ver aqui, do efeito estufa, né? Que, primeiro, que ele é um fenômeno, né? Ocasionado pela presença de algumas substâncias capazes de reter calor na atmosfera e que de outra forma seria liberado no espaço sideral. Então, o efeito estufa, ele traz, né, problema para a atmosfera, traz. E aí, o que acontece dentro desse, que eu posso dizer também em relação dentro desse efeito estufa? Pessoal, gás carbônico, gás metano e até mesmo vapor de água são exemplos de substâncias com essa propriedade. O efeito estufa, ele é um processo natural, pessoal. E ele é responsável para quê, o efeito estufa? Para manter a temperatura do nosso planeta elevada, fazendo com que o nosso planeta Terra ele se torne uma bola de neve. Em outros planetas também é possível observar o efeito estufa. Por exemplo, Vênus. O efeito lá é tão intenso que o Vênus ele é mais quente, ele é o planeta mais quente do sistema solar. Já o Marte, o efeito estufa natural, ele é mais fraco e aí torna em média o mais frio do que a Terra. Viu? Então, dando continuação, nós também, deixa eu ver aqui, eu ia falar, não. O que eu também não posso deixar de falar aqui, quando eu falei sobre a questão da chuva ácida para vocês, professora, na chuva tem ácido. O que é, na verdade, a chuva ácida, pessoal? Ela é um fenômeno atmosférico que consiste na precipitação com elevada acidez. A chuva apresenta grande concentração de ácidos. Normalmente, pessoal, a chuva ácida ela apresenta o pH. O que é o pH? É um potencial hidrogeniônico, que vocês irão ver lá no segundo ano no nono ano, vocês irão ver também no primeiro ano do ensino médio. Então, a chuva ácida ela apresenta o pH abaixo de 5,5. Então, tudo que o pH é de 6 para baixo é ácido. 7 o pH é neutro e de 8 para cima o pH já é básico. Então, pode ter origem natural por meio dos vulcões, tem chuva ácida, emitem gás à atmosfera e também por meio de processo biológico. A chuva ácida ela só vai ser formada, pessoal, quando acontece uma elevada concentração de gases, como o dióxido de enxofre e nitrogênio na atmosfera, que ao entrar em contato com as gotas de água suspensa no ar, eles reagem formando ácidos.
E isso vai resultar na chuva com elevada acidez. Ela é considerada, a chuva ácida, pessoal, um grande problema ambiental. E quais são as consequências que ele pode trazer para o ambiente, essa chuva? Deixar o solo ácido, contaminar os cursos de água, ter perda da biodiversidade, os vegetais vão se desenvolver lentamente, vai ter surgimento de doença respiratória nas pessoas, vai ter também destruição de monumentos, de estátuas, de obras civis e por aí vai. A gente também não pode deixar de falar sobre o petróleo, né, e os seus derivados. Então, pessoal, além das emissões de carbono após sua queima, existem outros impactos causados pelo petróleo, tanto no ambiente quanto na sociedade. Então, como muitas mercadorias transportadas em grandes quantidades de uma parte e outra do mundo, o transporte do petróleo ocorre via gigantescas embarcações que para se manterem flutuando quando estão vazias. Aí enche-se de água do mar, do local onde se encontram, né? A água que garante o equilíbrio desses navios inclui os navios petroleiros, que é chamada de água de lastro, que a gente chama. Uma coisa também que eu posso falar para vocês é que os navios petroleiros, oleodutos, extrações de estações para extrair petróleo, são locais sujeitos a acidente, pode causar derramamento de petróleo, contaminação de organismos, tanto os organismos da terra quanto os organismos aquáticos. Então, nesse caso, o petróleo, o óleo derramado, ele flutua, permanece na superfície da água, bloqueando a luz solar e as trocas gasosas entre o ar e a água. E aí, acaba contaminando também os organismos. E aí, nós temos também o gás natural. Uma coisa que eu falei, que eu esqueci de falar lá no coisa do petróleo, é que para a obtenção, pessoal, desses derivados aqui do petróleo, no caso como a gasolina e o óleo diesel, é necessário o petróleo ser refinado por vários processos. E aí gasta energia, gera resíduos de todo tipo. A queima do óleo diesel e de gasolina gera o CO, que é o monóxido de carbono, polui o ambiente e ainda provoca mais uma vez a chuva ácida. Então, esse assunto é justamente para falar de tudo que envolve os impactos do ambiente. E aí nós temos agora também o gás natural. O que é esse gás natural? Né? Eu, inclusive, até já falei, da chuva ácida. Então, o que é o gás natural? Ele é um combustível fóssil, né? Composto de gás metano. A combustão desse gás emite menor quantidade de óxidos de enxofre e outros gases responsáveis pela chuva ácida, que é o que eu já falei, né? Que eu comentei sobre essa chuva ácida. A emissão de monóxido de carbono também é menor quando comparada a outros combustíveis, como o etanol e a gasolina. Uma coisa que eu também tenho que dizer para vocês é que, além disso, por ser um gás, esse gás natural, ele ocupa muito espaço e por isso o gasto de energia para transportá-lo acaba sendo maior. O transporte de gás natural pode ser feito com o gás na forma gasosa ou liquefeita, no qual o gás é submetido a pressões altas. A instalação de gasodutos no Brasil acabou aumentando, né? E a presença do GNL, que é gás natural liquefeito, na matriz energética do Brasil também acabou aumentando. Aí o carvão mineral. O que é esse carvão mineral? Primeiro que ele é um combustível fóssil mais abundante do planeta. No Brasil, as reservas se encontram principalmente na região sul, porque eles apresentam também baixa qualidade. Por isso, o país importa carvão mineral para uso em processos como a produção de aço. Sua mineração, como a de outros recursos, causa grandes impactos ecológicos, como a censura, causa desmatamento da região, causa destruição do solo, das rochas locais, além de afetar corpos de água vizinhos. E aí os impactos de energias renováveis. Nós temos aqui a biomassa por meio do etanol, a biomassa por meio do biodiesel e a energia solar e eólica.
E aí, falando sobre esses impactos de energias renováveis, vamos agora falar sobre a biomassa, né, o etanol. Então, em 73, ocorreu uma grande crise mundial na oferta do petróleo, o que aumentou muito o preço dele, né? Então, diante disso, o governo aqui do Brasil inaugurou em 75 o Programa Nacional do Álcool e passou a investir na produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, já que é uma energia renovável. Aí o combustível de origem vegetal foi utilizado em veículos para substituir a gasolina, que é derivada do petróleo. E com relação, né, aqui, biomassa que eu acabei de falar. Com relação à biomassa, em relação ao biodiesel, além da cana-de-açúcar, uma série de outras plantas pode ser utilizada para obtenção de combustíveis, tendo como base não o açúcar produzido, mas os óleos vegetais. Então, a partir dessa substância é sintetizado o biodiesel. Então, como o biodiesel ele pode ser feito a partir de uma diversidade maior de plantas. O dendê, que é uma planta que extrai o óleo de dendê, tem a soja, o nabo, o babaçu, tem o óleo até de babaçu, tem palma, tem o óleo de girassol. Então, é possível aproveitar os cultivos mais propícios de cada região. Existem leis, pessoal, que obrigam a presença de frações de biodiesel no diesel comum. Uma coisa também, que aí nós vamos falar agora sobre energia solar, a gente não pode deixar de falar, e energia eólica. Então, o custo das placas aqui são chamadas placa solar fotovoltaica. Foto porque usa a luz, e voltaica porque vai gerar uma voltagem de energia, né? Então, o custo dessas placas aí, elas ainda é alto, mas a eficiência delas é algo maravilhoso, pessoal. Elas podem variar de 8% até 40%. As placas solares mais eficientes, elas são muitas vezes mais caras. Por isso, o seu uso ainda é limitado. Poucas pessoas têm acesso pelo fato de ser caro, mas o seu funcionamento é uma energia limpa, de forma com que os impactos associados a essa energia estão restritos à extração dos recursos usados. Então, quase não tem impacto. A energia solar ela pode ser aproveitada no sistema de aquecimento. Nesse caso, a energia do sol é utilizada para aquecer a água por meio de aquecedores solares. Viu? Aí, vamos agora para a nossa energia eólica. Na energia eólica, né, é utilizada uma energia através do vento. Então, as turbinas eólicas apresentam pouquíssimos impactos ambientais, como alguns acidentes com aves e morcego, ruídos, interferência em sinal de operadora de rádio ou televisão e poluição visual. No Brasil, alguns locais na região sul e nordeste, principalmente aqui na região nordeste, pessoal, temos bastante energia eólica. Então, apesar da produção da instalação serem caras, a manutenção é baixo custo. O custo de instalação desses equipamentos ainda é elevado, mas em energia, o aumento da produção, o valor da instalação de mini geradores deve cair e moradias poderão utilizar esses sistemas de uma forma mais fácil para eles e econômica também, lógico. E aí a gente também tem que falar sobre as usinas, então, que são usinas hidrelétricas. Nós vamos destacar duas. Essa usina aí de Itaipu e a de Balbina, que eu acabei esquecendo de colocar ali o nome. Então, vamos lá para a usina de Itaipu. Primeiro que as usinas hidrelétricas, elas não produzem nenhum tipo de poluição química, nem liberam calor para o ambiente durante seu funcionamento. Por isso que ela é considerada como energia limpa, viu, pessoal? Significa que elas não causam impacto no ambiente e nem nas comunidades. A condição ideal para construir uma usina hidrelétrica envolve uma grande diferença no natural de altura do corpo de água antes e depois da barragem. E aí, por isso que é o caso da usina hidrelétrica dessa daí, de Itaipu. Ela é construída entre as cidades de Foz do Iguaçu, no Paraná, e Hernandarias, no departamento paraguaio do Alto Paraná, Brasil e Paraguai. Eles dividem igualmente a energia gerada em Itaipu. Uma outra coisa também que eu tenho que falar é que
o lago formado pela barragem ocupa uma área ocupada pequena, né, comparada à sua potência instalada. E aí nós temos a usina hidrelétrica de Balbina, que é essa daí. Ela está na cidade de Presidente Figueiredo, no Amazonas, é considerada a pior usina hidrelétrica do país, porque ela se localiza numa região muito plana. A barragem acabou criando um lago enorme, que acabou inundando áreas florestais indígenas, levou o povo, o Aimiri, a sofrer um processo de deslocamento compulsório no ano de 87. Por não ter sido feita a derrubada da mata na área inundada, então a decomposição das árvores submersas faz o lago da usina liberar mais gases de efeito estufa na atmosfera do que usinas termoelétricas. E aí nós temos também, a gente não pode deixar de falar das usinas nucleares. Então, a usina nuclear, os materiais radioativos, eles são formados naturalmente no núcleo de estrelas, em um fenômeno chamado de supernova, que é supernova, ser isso aqui, ó. E aí a quantidade com que são encontradas na Terra é finita, por isso são considerados um recurso não renovável. Por que não renovável? Porque tem a questão da poluição, leva a poluição para a atmosfera. As usinas nucleares, elas liberam grande quantidade de calor durante seu funcionamento, por isso necessitam constantemente de resfriamento, para não superaquecerem. Também os rejeitos sólidos derivados dos materiais radioativos utilizados nessas usinas continuam com alta radioatividade, mesmo depois de usados. Então, para minimizar o impacto, são colocados dentro de cápsulas de concreto ou de vidro e depois enviados para sítios geológicos seguros. Até mesmo, pessoal, para evitar a questão do, eu posso dizer, do impacto para o ambiente, pelo menos amenizar esse impacto. Viu? E aí, quando não acontece isso, ou quando ocorre acidente, o impacto no meio ambiente nas populações próximas pode ser algo devastador, que foi o que aconteceu com a usina de Chernobyl, né, em 86, lá na Ucrânia. Ocasionou uma explosão, lançou grande quantidade de poluente radioativo na atmosfera por toda a Europa e tornou os arredores da usina complementar inabitáveis. Então, acabou sendo até um local, como eu posso dizer, acabou sendo até um local, tipo, esquecido pelas pessoas. E que hoje virou também filme, viu? Então, existe o filme que é Chernobyl. Então, até a nossa próxima aula. E a atividade, ela vai estar lá na descrição do vídeo.